Primeiramente, gostaria de dar boa noite para todos os participantes do segundo colóquio, em especial para os meus colegas e integrantes da mesa. Queria também agradecer à coordenação pelo honroso convite. Eu acompanhei à distância o primeiro colóquio e tenho certeza que este segundo colóquio vai trilhar o mesmo sucesso e trazendo grandes contribuições para esse debate que é tão caro, tão importante para a sociedade brasileira. Infelizmente, eu não posso estar aqui presente com vocês, por isso eu gravei este vídeo. Tive um contratempo na universidade onde eu dou aula e, infelizmente, não poderei participar. Peço mil desculpas para a coordenação, para os integrantes da mesa e para todos vocês participantes. Eu gravei esse vídeo apenas para trazer uma reflexão para o debate, que eu tenho certeza que vai ser bastante frutífero. O nome da mesa é Direito à Comunicação, Empoderamento e Protagonismo Juvenil. 3 palavrinhas que eu acho que se combinam no século XXI e que são óbvias. Direito à comunicação é uma questão hoje em dia perseguida e reiterada em todas as instâncias. Isso vem de um contexto internacional, já na década de 80 e da década de 90. Aqui no Brasil ficou muito mais forte a partir da promulgação da Constituição de 88, que em relação às crianças e jovens vem em seguida com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com diversas outras orientações, deliberações, etc. O empoderamento em relação aos meios de comunicação está posto. Sem dúvida nenhuma, esse empoderamento, essa passagem do século XX para o século XXI, marca de uma forma bem eficaz esse empoderamento. Empoderamento não só de crianças, jovens, empoderamento de adultos, de idosos, de homens e mulheres. Esse empoderamento é uma marca registrada do cidadão do século XXI. Esse empoderamento leva, sem dúvida nenhuma, ao protagonismo. E não apenas ao protagonismo da criança, do jovem, mas do adulto e do idoso. Basta nós observarmos as redes sociais, basta nós observarmos o quanto crianças, jovens, adultos e idosos vêm compartilhando, experimentando, sendo instigados a participar deste mundo, a dar sua voz, sua opinião, a ter vez e voz. O fato que eu queria trazer como discussão, a partir do momento que nós entendemos crianças e jovens como cidadãos de direito a partir do que nascem, então eles são cidadãos empoderados por essas tecnologias, pelos meios de comunicação, portanto, têm seu protagonismo, assim como todas as outras faixas etárias, potencializado, maximizado. A questão que eu trago para a gente pensar é que a gente não pode esquecer, e a gente que eu digo, nós adultos, nós professores, nós comunicadores, nós escola, nós não podemos esquecer que estamos falando de crianças e jovens que estão num processo de constituição de conhecimentos e valores, que estão num processo de constituição das suas identidades, dos seus valores morais e éticos. E aí eu acho que está a grande diferença. Aí é que está, no meu entender, a importância da educomunicação, da mídia-educação, a importância da mediação, a importância do lugar que deve ser, sim, ocupado pelos adultos, pela família, pela escola, pelos comunicadores, a responsabilidade que nós temos nessa mediação. O que eu acredito que vem acontecendo e o que eu vejo é que, assim como adultos, assim como os idosos, crianças e jovens têm acesso a uma tecnologia que os empodera como nunca antes. Têm acesso, dominam essa tecnologia, mas, como alguns adultos, como alguns idosos, às vezes não sabem qual o limite dessa tecnologia. Não sabem como utilizá-la, não sabem como utilizá-la de uma forma, às vezes, mais ética. E aí eu acho que entra o papel da educomunicação, da mídia-educação, o papel da família, dos professores, dos adultos.
que não devem deixar de ocupar. Acho que às vezes a criança e os jovens de hoje, que sabe tudo, que conhece tudo, que acessa tudo, às vezes dá a falsa impressão de que eles também dominam todos os conhecimentos, todos os passos, dominam o certo, o errado, dominam a diferença entre o público e o privado, dominam até onde vai o seu direito e aonde começa o do outro. Não é bem assim. Nós adultos também às vezes não trilhamos o certo, nós adultos também acertamos e erramos. O que dirá crianças e jovens no mundo tão midiático, no mundo mediado por tanta tecnologia? Eles também não sabem, precisam da nossa ajuda. Precisam saber discernir entre o que é privado e o que é público, onde começa o meu direito, onde começa o direito do outro. Precisa de uma mediação, precisa se falar com esses jovens sobre bullying, sobre ética, sobre moral. Não estou longe de mim aqui uma questão conservadora, longe de mim querer subestimar crianças e jovens, mas eu acho que a nossa sociedade dos dias de hoje, ela esquece, ela empodera tanto esses jovens, empodera tanto essas crianças que esquecem que elas são crianças, esquecem que elas são jovens. Há talvez um deslugar da família, um deslugar da escola, um deslugar dos professores, um deslugar dos adultos, achando que crianças e jovens já sabem tudo, já nascem sabendo, já aprendem por si sós. Não, elas precisam de diálogo, elas precisam sim de uma mediação. Como jornalista que trabalha há mais de 20 anos nessa área da educação, desde quando eu me formei, eu entrei nessa área de cobrir educação e por conta de alguns trabalhos antigos, como o trabalho que eu fiz na Multirio, eu acabei me especializando nessa área de mídia e educação, foi o que me levou a fazer mestrado, foi o que me levou a fazer doutorado. Desde 2009, então, nessa estrada, eu venho editando a revista.com, que pertence ao ciplaneta.com. É uma revista dedicada à mídia e educação. E desde então, nós viemos compartilhando experiências ligadas a essa questão da mídia, da educação, do empoderamento, do protagonismo juvenil. Nesse Brasil e fora do Brasil, há experiências valiosíssimas, experiências exitosas nessa tríade: crianças e jovens, protagonismo juvenil, meios de comunicação. Sem dúvida nenhuma, esses meios de comunicação empoderam essas crianças, esses jovens e potencializam o protagonismo juvenil. Vídeo, um exemplo recente que ainda acontece aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o movimento da ocupação das escolas. É muito forte, fica muito claro como que esse empoderamento dos jovens ganha força por meio dos meios de comunicação, como esse protagonismo juvenil é maximizado pelo poder e por esse empoderamento que os jovens têm diante das tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, esse poder, esse empoderamento, traz questões complicadas, como essas que eu falei. A questão do direito, do meu direito, do direito do outro, a questão do público e do privado, a questão da reputação digital, a questão do respeitar, do ouvir. As tecnologias, elas empoderam muito todas as classes, empoderam muito homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Mas elas dão tanta voz que muitas vezes não há espaço para a escuta. Não há espaço para a escuta do outro. É só o espaço de falar, de emitir sua opinião, mas e o outro? E o escutar o outro? Então eu acho que esse empoderamento, ele existe, ele está aí, está provado. Vocês têm vários exemplos, eu posso trazer outros, como esse da ocupação das escolas. O fato é, esse protagonismo existe. Mas como que nós podemos auxiliar crianças e jovens nesse protagonismo potencializado pelos meios de comunicação? Como podemos fazer com que esse protagonismo juvenil seja exercido de uma forma cada vez mais positiva, contribuindo
positivamente com a constituição de conhecimentos e valores, contribuindo positivamente na constituição de uma identidade com bastante ética e com questões morais importantes, contundentes e salutares à sociedade brasileira. Nós, lá na revista.com, vemos publicando várias experiências, mas ao mesmo tempo vemos publicando também essa preocupação constante de professores, de familiares, de educadores. É uma questão que se coloca cada vez mais na nossa sociedade. É uma questão que, felizmente ou infelizmente, a escola deve abraçar. É uma questão que a família não pode deixar de estar presente. A família não pode deixar de não ocupar esse espaço. Os professores não podem deixar de ocupar este espaço, a escola, os trabalhos em comunidade, as ONGs que trabalham junto a jovens e crianças. Fica aqui a minha pergunta para vocês. Como que nós podemos cada vez mais potencializar o protagonismo juvenil, o protagonismo de crianças e jovens, que é potencializado pelas tecnologias de comunicação, de uma forma cada vez mais saudável e de uma forma cada vez mais responsável? Bem, espero que eu tenha contribuído com uma pequena reflexão. Muito curioso para saber a repercussão de toda essa mesa. Espero poder participar dos fóruns e contribuir cada vez mais. Agradeço mais uma vez a coordenação e mais uma vez também eu peço desculpas pela minha ausência. Muito obrigado.